E aí, beleza? Estamos de volta na cidade impossível de Saga, que depois dos acontecimentos da primeira temporada, vimos no episódio anterior que um ônibus cheio de pessoas chegou na cidade e como ainda eles não entenderam onde estão e dos perigos que podem acontecer, Donna teve que usar a força para colocar todos dentro da lanchonete para que não fossem atacados quando anoitecesse na cidade. E seguindo a história, Boyd então, após sair do poço misterioso e dar de cara com um homem acorrentado há muitos anos ali, o homem misterioso queria que ele o matasse, pois esse foi o acordo que fizeram. No entanto, ele também achou mais corpos nesse local que morreram acorrentados de fome, provavelmente, e o homem então perguntou a ele se ele veio da cidade. Boyd respondeu que sim, e o lance que ele sempre achou que a cidade era a pior parte, mas quando ele atravessou uma árvore longínqua, acabou ali, que às vezes você pode sair em um lugar fácil, ou às vezes ficar preso para sempre. Esse homem se chamava Martin e nem lembrava mais quanto tempo estava preso nesse lugar. Boyd então tentou tirá-lo dali, descobrindo que era um ex-fuzileiro naval. E como militar, Boyd não iria deixá-lo para trás. Mas Martin disse a Boyd que se realmente ele quisesse ajudá-lo, teria que matá-lo, pois essa era a única escapatória. Já na lanchonete, Donna usava a ameaça para que todos que vieram do ônibus não saíssem de lá, pois apesar de ter que usar armas, eles não eram os inimigos, explicando que os verdadeiros inimigos eram as criaturas que estavam do lado de fora. E ela iria começar a explicar tudo desde a árvore que viram na estrada, que ficaram assustados de como ela sabia da árvore. O lance que já sabemos que todos veem essa maldita árvore antes de chegar nessa cidade. Verdade. Enquanto isso, Tabitha e Victor estavam fugindo das criaturas, pois anoiteceu. Acharam um caminhão no meio da mata e usariam para se esconder das criaturas, mas era um local conhecido por Victor, pois às vezes ele passava algumas noites ali. Porém, mesmo sendo seguro, teriam que fazer silêncio para não atrair as criaturas. Já Mari, noiva de Christy, não entendia o porquê Christy estava esse tempo todo naquela cidade e se passaram 6 meses e ela desapareceu. Foram até a polícia para tentar encontrá-la e, segundo Mari, ela estava apenas 2 horas da cidade, já achando que aquele lugar era um tipo de culto ou seita, sei lá, comandada por uma mulher maluca armada com uma escopeta. E agora até queria sair de lá, só que Christy tentou com calma explicar que aquele lugar não era nada do que ela estava imaginando. Já Jean e Tom, o barman, estavam presos ainda debaixo dos escombros da casa que desmoronou. E foi nessa que Brick, o rapaz que estavam com eles, acordou. E como ele veio com o pessoal do ônibus, estava desesperado para sair dos escombros, e Tom disse que iria até ele. Precisava se acalmar e ficar quieto, pois de manhã conseguiriam ajuda. Mas naquele momento, para ficarem vivos, teriam que fazer o máximo de silêncio possível. Já Boyd estava tentando soltar Martin das correntes, que disse que as criaturas eram apenas a ponta da lança e tinha coisas ainda piores naquele lugar. E nesse momento, uma música começou a tocar e Martin avisou a Boyd que a escuridão da floresta tinha pesadelos que ele nunca sentiu. E era para ele correr e sair daquele lugar, pois assim que a música parasse, eles viriam até ele. E a tal musiquinha vinha de uma caixa de música que Boyd pegou em sua mão. Era bastante misteriosa e parece que alguém colocou ali para ele. Já Jolie estava extremamente preocupada com seu pai, mas nada podia fazer. E para tentar distrair um pouco a cabeça dela, Kenny puxou o assunto para tirar um pouco da tensão da garota. E enquanto isso, Donna não abaixava a guarda, ainda mais percebendo que poderiam se organizar para sair da lanchonete. Um dos casais do ônibus que correram para a cidade entraram no bar de Tom e já queriam tomar uma bebida alcoólica. Porém, tinham mais pessoas que não entraram em lugar nenhum e ficaram pelas ruas, e Alice e Fátima tentaram avisá-los que tinham que escapar, procurar um lugar seguro. No entanto, os dois foram surpreendidos por 2 criaturas que apareceram e tiveram que entrar na delegacia, já que era protegida pelo amuleto. Só que aí que tá, Fátima ficou desesperada para avisar aqueles do lado de fora que poderiam morrer, já que foram cercados pelas criaturas, mas Alice sabia que nada podia ser feito. Mesmo ela tendo um ataque de ansiedade para salvar aquelas pessoas, nesse momento só se ouviu os gritos das pessoas sendo devoradas do lado de fora. E o que ela fez foi apenas xingar as criaturas sorridentes, que diziam para ela
que ela iria se sentir muito melhor se estivesse do lado de fora. Quem também ouviu os ataques das criaturas foi Brick, o rapaz que estava soterrado, ainda mais que começou a sangrar pela boca. Bateu um certo desespero. Outro rapaz que estava desesperado para sair da lanchonete aproveitou que Kenny se distraiu e pegou sua arma e começou a ameaçar que iria sair daquela lanchonete e era para a dona abrir a porta. E também era culpa dela que atirou nos pneus dos ônibus para fazerem todos eles de refém, mas dona foi mais esperta. Disse que assim que ele abrisse a porta, explodiria sua cabeça e assim que alguém bateu na porta, Kenny recuperou a arma e dona deu uma sossegada nesse rapaz. Vagabundo! Boyd continuava sua tentativa de quebrar as correntes e a caixinha de música continuava tocando, até que Marty disse a Boyd que conhecia a Abby e que talvez ela estava certa, e tudo aquilo não se passava de um sonho. Boyd ficou assustado e nesse momento Martin começou a passar mal e no braço dele algo estranho com suas veias. E assim que a música parou, atacou Boyd, dizendo que o sangue do xerife agora era dele, ferindo o braço de Boyd, que o jogou de lado e pegou uma das tochas de fogo para sair daquele lugar, mas assim que passou pela porta, atravessou por um tipo de portal e o local que estava antes agora só tinha ruínas. Minutos depois, o cachorro do garoto de branco veio até Boyd e parecia que ele queria mostrar o caminho para o xerife. Enquanto isso, Kenny conheceu Mari passando por ele na cafeteria e na sequência conversou com Christian, dizendo que estava fazendo um chá para acalmar os ânimos, onde ficou um pouco sem graça essa situação, pois os dois anteriormente começaram um romance junto, mas agora apenas amigos, pois Christy precisava cuidar de Mari. Já aquele casal que ficaram no bar se chamava Kelly e Brian. A garota estava achando que aqueles gritos do lado de fora tinham a ver com animais atacando, mas não parecia para Brian. Porém, eles começaram a encarar aquilo como uma aventura que poderiam contar depois. No entanto, alguém bateu na porta, pedindo ajuda, dizendo que estavam em um ônibus e pegaram um desvio e ficaram presos naquele lugar. Brian, na inocência, foi ver quem era abrindo a porta para eles. Enquanto isso, uma das criaturas sorridentes, já conhecidas na cidade, entrou no ônibus, ficando impressionado com o automóvel, mas assim que ele ligou as luzes, percebeu que tinham pessoas se escondendo por ali e era um casal morrendo de medo dos gritos que ouviram, achando que a criatura é uma pessoa que podia ajudá-los. No entanto, nesse momento, ele revelou sua verdadeira face para eles. Jesus Nazaré. Boyd estava seguindo o cachorro pela mata, porém começou a escutar as criaturas se aproximando. Eles estavam perto e ele então se escondeu atrás de uma árvore, mas a sua visão não era das melhores. Via apenas os vultos das criaturas, mas por enquanto conseguiu escapar. Enquanto isso, Tabitha perguntava a Victor que era aquele garoto de branco que iria ajudá-los. Victor então explicou que era seu amigo, mas há muitos anos atrás ele acabou sumindo e ficou impressionado agora que estava de volta, e isso poderia ser um bom sinal. Ela então queria saber quanto tempo o Victor estava naquela cidade, e isso era uma coisa que ele não gostava de dizer, pois ficava incomodado com esse assunto, dando a Tabitha algumas bolachas vencidas de chocolate, pois era a única coisa que achou. Ele disse que costumava ter mais comida por ali, porém foi se acabando com o tempo, que aquele caminhão pertencia à sua família, na verdade à sua mãe, que infelizmente acabou morrendo naquela cidade. Mas nesse momento ouviu barulhos do lado de fora e, para surpresa deles, era o xerife Boyd, que encontrou eles, deixando Tabitha mais tranquila. Só que Elgin, aquele garoto do ônibus que teve visões, apareceu pedindo ajuda. Claro que o xerife não o conhecia, mas como as criaturas estavam se aproximando, pediu para ele correr e entrar no caminhão rapidamente, e assim que fecharam, estariam seguros, pois Boyd carregava um amuleto. O garoto então se apresentou dizendo o seu nome, e era de um ônibus que estava parado na cidade. No entanto, nenhum dos três sabia que um ônibus tinha chegado na cidade e ficaram bem confusos com o que estava rolando na cidade. Já Brick era motivado por Jim e Tom a ficar acordado, dizendo que se ele aguentasse mais um pouco, teria as melhores panquecas que já comeu pela manhã. Porém, Brick começou a gritar de dor e não sabia o que fazer. O garoto começou a sangrar pela boca e segundos depois estava morto, onde Tom não entendeu nada. Só que o terror estava na sequência. Uma das criaturas apareceu nos escombros e atacou Tom.
amado, meu Jesus amado. Com os gritos, o pessoal do lado da lanchonete ficou assustado. Julie ficou desesperada, pois seu pai estava lá embaixo nos escombros, mas Donna teve que acalmá-la, pois a garota não podia sair da lanchonete. E o pessoal do ônibus começou a entender que a parada realmente era séria por ali, e já Boyd estava tentando fazer um curativo improvisado do ferimento, e Victor, como sempre, desenhava. Boyd queria saber o que ele estava fazendo, e segundo Victor, dizia que fazia aqueles desenhos para servir como foto, para se lembrar de algo que precisasse. E se você pensar bem, até que isso poderia ser muito útil um dia. E o sol estava nascendo, então estariam seguros daqui a algumas horas, e Julie, assim que acordou, foi atrás de seu pai, chamando ele desesperada nos escombros. O problema é que o pobre do barman foi destroçado pelas criaturas. Edin, pois bem, estava apenas dormindo, chamando Julie, e viram que ele estava vivo. E a força-tarefa para tirá-lo dali foi acionada. No entanto, a motorista foi checar o ônibus e viu um rastro de sangue, e lá estavam 2 passageiros destroçados pela criatura na noite anterior. E agora sim, ela começou a entender que o lugar era perigoso. Boyd e os outros saíram do caminhão, e como Eldin disse que a casa do lado da lanchonete desabou, Tabitha sabia que era dela e saiu correndo para voltar para a cidade. Mas nesse momento, o mesmo lance que Marvin tinha no braço começou a aparecer em Boyd, e ele não entendeu nada, e Victor achou muito estranho aquilo. No entanto, precisavam voltar para a cidade, terminando assim o segundo episódio da segunda temporada, com mais um mistério interessante da cidade impossível de sair, que é o que será que Boyd tem no braço agora. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!